Uma recente anomalia gravitacional na região mais gelada do globo, juntamente com várias passagens enigmáticas do apócrifo livro de Enoque, abriu espaço para uma teoria intrigante. Muitos acreditam que anjos caídos estão presos e algemados sob a grossa camada de gelo da Antártida, ainda vivos e aguardando a hora do julgamento. As semelhanças desses acontecimentos com algumas passagens do livro de Enoque reforçam os argumentos de quem acredita na questão e nos leva a pensar: será que isso realmente é uma teoria? Os anjos caídos na Antártida. O livro de Enoque fala de uma época em que a humanidade se tornou corrupta em todos os sentidos. Bem naquele período que antecedeu o dilúvio bíblico, onde Noé, a mando do Criador, teria feito uma arca para salvar um casal de cada espécie animal e sua família do julgamento terrível de Deus sobre a terra. Antes de continuarmos, é válido lembrar que o like fica à sua preferência caso achar que o meu trabalho mereça. O sininho também é importante para que você possa receber todos os meus vídeos, caso seja da sua vontade. Segundo a Bíblia, Enoque era um homem santo e perfeito e, por ser tão puro, foi levado aos céus para que não passasse pela morte. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O foco do livro de Enoque é, sem dúvida, a história dos Benai Elohim, os anjos caídos que se relacionaram com as mulheres humanas e, assim, geraram filhos híbridos, os famosos Nephilims. A palavra Nephilim vem do hebraico Naphal, que significa aqueles que caíram. Na Septuaginta grega, uma tradução tardia das escrituras hebraicas, a palavra Nephilim foi traduzida como gigantes e assim a conhecemos hoje. Em várias histórias e registros, eles são descritos como criaturas gigantescas, as quais se popularizaram como antigos heróis e valentes que povoam mitos e diversas culturas. Mesmo contando histórias pré-diluvianas, a versão atual do livro foi escrita aproximadamente em um período do segundo século a.C. Acredita-se que nesse tempo as histórias foram transmitidas graças à tradição oral judaica. Várias cópias foram descobertas em 1948 nos manuscritos do Mar Morto. Isso, obviamente, levou muitos a se perguntarem por que este livro não foi incluído na Bíblia. O livro de Enoque foi apreciado pelos essênios, primeiros judeus e cristãos, mas depois foi condenado por ambos os rabinos e padres da Igreja Católica por ser considerado um livro não inspirado por Deus. Mas deixaremos essa questão com mais detalhes para outro vídeo. Vamos ao foco que te trouxe até aqui. O livro de Enoque começa com a chegada de 200 anjos caídos na área do Monte Hermon, que faz fronteira com o Líbano e a Síria dos dias atuais. Os anjos caídos começaram a cruzar e também modificar geneticamente os habitantes locais. Segundo o livro, a semente da corrupção foi plantada por esses 200 anjos que desceram dos céus, seduziram as mulheres e deram origem a filhos assustadores e gigantescos chamados Nefilins. Os anjos ensinaram ainda à humanidade como fazer armas de guerra, armaduras, amuletos e outros ornamentos de pedras preciosas. Eles também ensinaram astrologia e conhecimento sobre corpos celestes em nosso sistema solar e seu alinhamento. As mulheres aprenderam como fazer encantamentos e como tratar doenças usando raízes e plantas. E Azazel ensinou os homens a fazerem espadas e facas, e escudos e coraças, e lhes fez saber os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e pulseiras e ornamentos, e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras caras, e todas as tinturas para colorir. E levantou-se muita impiedade, e eles se prostituíram, e foram desviados e se corromperam em todos os seus caminhos. Senzás ensinava encantamentos, estacas raiz, armamarós,
a resolução de encantamentos. Baracajal ensinava astrologia. Cocabel, as constelações. Ebeel, o conhecimento das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Xanziel, os signos do sol. E Sariel, o curso da lua. E quando os homens pereceram, clamaram, e o seu clamor subiu ao céu. Ao interferir na ordem natural das coisas, os anjos caídos haviam cometido um terrível pecado aos olhos de Deus, segundo o livro de Enoque. Os nefilins começaram a crescer além da medida e logo a humanidade foi incapaz de atender às suas necessidades, o que gerou muitas guerras e acontecimentos terríveis. Eles foram nefastos. Como punição, Deus havia aprisionado os anjos corrompidos no Tártaro, em uma prisão terrestre de um lugar bastante peculiar, como é descrito no livro de Enoque. E vi os ventos na terra que sustentam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos. Eu vi no final da terra o firmamento do céu acima. E eu fui para o sul, e estava queimando dia e noite, onde havia 7 montanhas de pedras preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. E os que estavam a leste eram de pedra de cor, e um era de pérola e outro de pedra de cura, e aqueles para o sul de pedra vermelha. E o do meio chegou ao céu, como o trono do Senhor de Estibium, e o topo do trono era de safira. O que é interessante nesta passagem é que Enoque se refere a um lugar que estava queimando dia e noite. Muitos acreditam que isso se encaixa na descrição da Antártida bem no período da temporada do verão do hemisfério sul, quando a luz solar brilha 24 horas por dia. Com relação às 7 montanhas, isso parece se referir ao Monte Vision, na Cordilheira Sentinela da Antártida. As 6 montanhas que estão próximas são muito similares às montanhas que também são descritas no livro de Enoque. O mais intrigante é que a Antártida só foi descoberta em 1820 e começou somente a ser explorada em 1911, ou seja, não existe nenhum registro de presença humana na localidade antes disso. Como o livro de Enoque, que foi escrito há milênios, poderia trazer uma descrição tão perfeita assim? E para a coisa ficar ainda mais sinistra, em 2005, os satélites da NASA haviam se deparado com uma enorme anomalia eletromagnética enterrada sob a grossa camada de gelo. Essa característica enigmática é conhecida como anomalia gravitacional e até hoje continua instigando e intrigando os cientistas que não conseguiram apresentar uma explicação sólida sobre o fenômeno. Muitos acreditam que isso seja a presença dos anjos que estão aprisionados debaixo da extensa camada de gelo e terra. Existem até teorias da conspiração sobre governos e serviços secretos que estão procurando o local exato para escavar e encontrar esses anjos e usufruir dos seus poderes. Mas, pelo que parece, eles não são tão amigáveis assim. Responde para mim. Se você tivesse muito dinheiro e poder, arriscaria em fazer uma escavação desse porte para descobrir se tudo isso é verdade ou apenas um mito? O livro de Enoque também descreve um futuro onde estes anjos serão soltos novamente na Terra para eventos finais. Será que estamos nos aproximando deste evento? Fica aberto o debate saudável e respeitoso aí nos comentários. Bom, se você gostou, deixa o like e compartilha com um amigo. Falando em anjos, automaticamente nós falamos em Bíblia, e falando em Bíblia, falamos em teologia. Em meu canal alternativo, eu estou publicando lá documentários totalmente teológicos. Então, se você quer ter mais conhecimento histórico, arqueológico sobre as questões bíblicas, eu convido você a se inscrever nesse canal alternativo, tá? Eu deixarei o link do canal e de outros vídeos que já produzimos lá aí na descrição. A narração que você ouviu é do canal Contato com Deus. Eu deixarei o link também aí na descrição do vídeo. Então, até o nosso próximo encontro. Shalom.